Bom dia, igreja. A leitura se encontra no livro de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Queria convidar a igreja que ficasse de pé para essa leitura, por favor. Essas são palavras de Jesus que diz assim: Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: Dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e cevados já foram mortos. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou suas cidades. Então disse aos seus servos: O banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Perguntou-lhe: Amigo, como entrardes aqui, sem vestes nupciais? Ele, porém, ficou calado. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pé e mãos e lançai-o para fora, para as trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bom dia a todos. Que bom ver a igreja com bastante pessoas, não é? Graças a Deus porque você está aqui hoje pela manhã. Nós hoje não temos a presença aqui de Jaime e Ariane porque eles estão fazendo 35 anos de casados, e eles deram uma escapulida, né, para poder ficarem juntos os dois, e a Ariane está passando por alguns momentos. Eles estão bem, graças a Deus, vão voltar hoje. Não dava tempo de Jaime e Ariane estar conosco aqui, mas tenham na sua oração a vida desses irmãos, que muito nos ajuda aqui a levarmos essa batalha, né, essa luta que é sermos cristãos. Queria novamente, o Bruno já pediu para que vocês pudessem ficar de pé para lermos a palavra de Deus. Ótimo, excelente. Gostaria que vocês também pudessem ficar de pé para que nós pudéssemos fazer uma oração antes de nós começarmos a falar propriamente da parábola das bodas. Incline a sua cabeça, por favor. Amado Deus, poderoso Senhor, Deus das nossas vidas, o Senhor de tudo aquilo que nós possuímos, Senhor, o Senhor das nossas vidas, ó Pai. Graças nós te damos nesse momento, Pai,
Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de sermos chamados de teus filhos, ó Pai, de sermos chamados de seus discípulos, Senhor. E nós estamos aqui para colocarmos tudo o que nós temos diante do teu trono, ó Pai, como louvor, como honra, como darmos glória a ti, ó Pai. Que o Senhor possa, nesse momento, Senhor, nos preparar com o teu Santíssimo Espírito, para que possamos ouvir a tua santa palavra, e que possamos entender a sua santa palavra, e que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, abençoe essa parcela da sua igreja que se reúne aqui no Alípio de Melo nesse momento, com toda sorte de bênçãos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes que você se assente, olhe para o amigo do lado, o seu irmão do lado, e fale assim: Cristo é o único que salva. Fala isso com ele para que a gente possa começar essa mensagem da melhor maneira possível. Cristo é o único que salva. Aleluia. Glória a Deus. Todos já falaram que Cristo é o único que salva? Amém. Então pode se sentar. Estou vendo aí muitos abraços calorosos. Nesse friozinho de... Hoje nós já estamos em julho, né? Eu ia falar de junho. Nós já estamos em julho, mas é para aquecer os corações, aquecer as almas dos irmãos. Nós vamos falar hoje sobre a parábola das bodas. Você tem aí aberto nessa leitura que o Bruno fez para a gente, em Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1, a palavra de Deus fala assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, hoje pela manhã, na hora do instituto, nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre as mensagens do rei, sobre os métodos de ensino que Jesus utilizava. As parábolas eram métodos de ensino que Jesus usava e era uma narrativa da natureza da vida, história que Jesus contava para ilustrar certos fatos. Como exemplo, nós temos aqui Mateus capítulo 21, versículo 28 até o 32, a parábola dos dois filhos. E tem também a parábola em Mateus capítulo 21, versículo 33 até o 46, a parábola dos lavradores maus. Esse texto mesmo que nós vamos estudar hoje pela manhã é uma parábola utilizada por Jesus. E ele também utilizou vários outros métodos, além de parábolas. Ele utilizou como ensinamento aos discípulos sermões, ele contou histórias, ele utilizou ilustrações, por metáforas, por bem-aventuranças. Jesus, nós tivemos a oportunidade de falar isso pela manhã, ele não perdia oportunidade de falar, ele não perdia oportunidade de ensinar. Muito obrigado. Acho que ela ficou com vergonha. Não quis ver. Irmãos, isso é um ensinamento já para as nossas vidas. Não percam a oportunidade de falar sobre o Evangelho. O Evangelho o que é, irmãos? O que significa Evangelho? Boas novas de salvação. O Evangelho são as boas novas, as boas notícias de salvação. Então nós não podemos perder oportunidade alguma. Estamos no ônibus, fale sobre Jesus. Fale que Jesus é o único que tem a capacidade de salvar a vida e a alma daquela pessoa. Talvez nunca mais nós não vamos ver mais aquela pessoa que está do nosso lado do ônibus.
Talvez seja a única oportunidade que nós tenhamos para podermos falar de Jesus. Esqueça a timidez. Esqueça eu não sei falar. Esqueça tudo isso, porque é a oportunidade que bate às nossas portas. Jesus, ele continua falando no versículo 2, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. O reino dos céus, ele representa a igreja. O rei, ele representa Deus Pai. As bodas é o casamento de Cristo com a sua igreja. E aí, versículo 3, ele continua falando, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram ouvir. Versículo 3 fala que os servos são os proclamadores, os discípulos. Somos nós hoje. A igreja do Senhor Jesus é o reino dos céus. E nós somos aquelas pessoas que vão divulgar, aquelas pessoas que têm a oportunidade de pregar o Evangelho, de pregar a Jesus. Por isso nós não podemos perder a oportunidade. Esses são os proclamadores, os discípulos. Os convidados é o povo de Israel, que recusou a ouvir o convite da palavra de Deus. Vejam bem, os primeiros convidados foram os judeus, o povo de Israel. E eles perderam essa oportunidade. Aliás, eles recusaram ouvir a palavra de Deus. Ouvir na palavra de Deus significa obedecer, fazer a vontade de Deus. Você já viu uma expressão assim na palavra de Deus que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Sabe o que isso significa, irmãos? É que muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não entendemos, não queremos entender o que está falando ali na palavra de Deus. E se nós não entendemos o que está falando na palavra de Deus, nós não podemos obedecer. Nós não podemos fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e colocá-la em prática, fazer a vontade de Deus. Em João capítulo 5, versículo 39 e versículo 40, a palavra de Deus diz assim, examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas vida eterna. Essa expressão vida eterna, eu vejo muitas pessoas dizendo, e nós falamos que todos vamos ter vida eterna. Nós precisamos tomar muito cuidado que tipo de vida eterna nós vamos ter, porque todos vão ter vida eterna. Algumas pessoas vão ter vida eterna com Deus, e outras pessoas não vão ter vida eterna com Deus, apesar de que terão vida eterna, mas irão passar por muitas dores, por ranger de dentes, irão sofrer eternamente, mas os cristãos vão passar a vida eterna junto com Deus, glória a Deus por isso. E são elas mesmas, quer dizer, as palavras, né, de vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Olha que coisa interessante. Algumas pessoas estudam a palavra, algumas pessoas leem a palavra, mas elas não querem chegar até Jesus. Existem pessoas que só aparentam serem cristãs, infelizmente. Sabe aquela roupa de domingo? Aquela roupa de ver Deus? Algumas pessoas pegam aquela roupa no domingo, colocam e vão para a igreja. Ou para o lugar de encontro da igreja. Um lugar como esse aqui, que nós temos. Mas algumas pessoas
só aparentam serem cristãos. Mas eles não ouvem a palavra de Deus. Eles não obedecem à palavra de Deus. Eles não colocam em prática a palavra de Deus. Nós temos, irmãos, direitos e deveres quando nós nos tornamos cristãos. Direitos e deveres. Nossos direitos. Olha, nós temos a salvação. Isso ninguém pode tirar de nós, exceto nós mesmos. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, se nós não formos fiéis até aquele último momento em que Deus vai nos chamar, ou que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. É um dos nossos direitos. Nós somos chamados co-herdeiros de Jesus. Nós temos parte na herança do próprio Filho de Deus. Nós somos chamados co-herdeiros. Isso é um direito seu, adquirido. Ninguém pode te tirar, exceto você mesmo. Mas nós também temos deveres. E um dos grandes deveres que nós temos é produzirmos frutos. Frutificarmos. Nós temos que fazer algo, irmãos, para que nós realmente possamos ser cristãos, não somente ter a aparência de cristãos. Algumas pessoas não querem chegar a Jesus para ter vida. Apesar de lerem a palavra, eles falam assim, não quero. Não quero. Se não é um cristão, ok, ele segue o caminho dele, nós fizemos o nosso trabalho. Nós somos aqueles proclamadores da palavra de Deus, da verdade. Mas se é um cristão, está errado. Tem alguma coisa que está errado. Você não pode simplesmente parecer um cristão. Você tem que ser no duro um cristão. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Jesus, ele está nesse momento, ele escolheu os 12 apóstolos e ele está instruindo esses apóstolos o que eles deveriam fazer. Jesus fala assim, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. O primeiro momento, Jesus mandou os 12 discípulos, não dos gentios, mas daqueles da casa de Israel, do povo de Israel, aos judeus. Era para eles o privilégio todo de saber da palavra, de ser povo de Deus, família de Deus, era dos judeus. Mas olha o que acontece lá em Mateus capítulo 22, versículo 5. Eles, porém, os convidados, os primeiros convidados, os judeus, eles, porém, não se importaram e se foram, um para o campo, outro para o seu negócio. As pessoas se tornaram indiferentes à palavra do Evangelho. Todas estão envolvidas com as coisas do mundo. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado conosco, para que nós não nos tornemos indiferentes ao Evangelho. Lá vem o João de novo pregando, misericórdia. Já vem ele falando aquele papinho dele de novo. Chega o Baltazar aqui, é o Baltazar falando de novo. Vem o Jaime com aquela falatória dele de 45 minutos. E você não presta atenção no que os irmãos estão falando. Que são palavras de vida. Que são palavras que vão mudar a sua vida. Que precisa mudar a sua vida. Nós não podemos nos simplesmente parecermos cristãos. Nós não podemos ser indiferentes às palavras do Evangelho, irmãos. Nós não podemos ter essas desculpas. O Kleber, outro dia, estava falando aqui sobre as desculpas, né, que às vezes nós damos para que nós não venhamos à casa de Deus.
não sejamos uma família, não estejamos aqui reunidos como nós estamos todos hoje aqui. Desculpas minhas. Algumas desculpas são louváveis. Quem aqui tem enxaqueca? Alguém tem? O Daniel tem enxaqueca. Alguns irmãos têm enxaqueca. Eu tenho enxaqueca, eu sei o que é ter enxaqueca. Quando a gente tem dor de cabeça e aquilo começa, sabe? Você não sabe o que você vai fazer. Você entra para dentro de um quarto escuro, você não quer ver luz, você não quer escutar som algum, às vezes você não quer vir à igreja. Enxaqueca tira às vezes do culto, é verdade. Mas existe uma medicaçãozinha que você toma e vem para o culto. Não usa isso como desculpa para que você não venha aqui. Não nos tornemos indiferentes. Você tem algum negócio na sua vida, alguma coisa que te traz dinheiro, mas não deixe que isso seja mais importante do que as palavras do Evangelho, do que a reunião da igreja, do que a comunhão com os cristãos. Lá em Hebreus o autor fala, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Irmãos, não devemos deixar de congregar. Não devemos permitir que qualquer desculpa seja desculpa para que nós sejamos indiferentes com o Evangelho. Existiam pessoas também naquela época que eles entenderam muito bem as palavras do Evangelho, a pregação de Jesus. E isso mudou de tal forma as suas vidas. Abram, por favor, em Atos, no capítulo 6. Atos, no capítulo 6, nós vamos ver uma dessas pessoas. Atos capítulo 6, a partir do versículo 8, a palavra de Deus diz assim, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu para a gente. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, quer dizer, fizeram o povo ter um motim contra a pregação de Estevão. Os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. No capítulo 7 de Atos, então, o Estevão, ele faz uma defesa diante do sinédrio de tudo aquilo que ele está fazendo e que era uma mentira aquilo que as pessoas estavam falando, porque estavam acusando ele. Lá no capítulo 7, versículo 51, Estevão, no finalzinho da sua defesa, ele fala algo duro para aquelas pessoas. Homens de duras cerviz, versículo 51, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistia ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Estevão era um homem duro, e ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de graça, e ele pregava o Evangelho, e ele fazia grandes sinais. Era um homem que atendeu ao chamado do Evangelho, era um homem diferenciado, um cristão.
Mas em Atos capítulo 7, versículo 59, aconteceu isso com Estevão. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão era um incômodo para aquelas pessoas, porque ele pregava, porque ele falava palavras do Evangelho de Jesus. Um segundo mártir, que nós podemos ver em Atos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, fala assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Qual seria a nossa reação se as pessoas estivessem esperando a gente ali fora para nos metralhar, para passar o fio da espada? Se as pessoas falassem assim: a partir de hoje vocês não vão poder pregar mais, qual que seria a nossa reação? Mas esses homens, eles estavam ali firmes. Hebreus capítulo 11, versículo 36 até o versículo 38, a palavra de Deus diz assim: outros, por sua vez, esse capítulo 11 de Hebreus é um capítulo dos heróis da fé. E no versículo 36, ele fala assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, e sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esses eram mártires. Esses eram homens enviados de Deus. Jesus ainda fala através da palavra deixada, pregada e vivida. Hoje, irmãos, quantos mártires temos hoje aqui nesse nosso ambiente, nessa nossa assembleia de cristãos? Quantos mártires? Quantos aceitariam um pelotão de disparo que iria matar vocês, colocar numa parede e falar: vou te matar? Você não vai falar que é um cristão. Se você falar que é um cristão, você morre agora. Quem teria essa capacidade, essa coragem de se tornar esse mártir? Nós somos homens enviados de Deus, irmãos. Nós somos esses proclamadores, discípulos. E Jesus ainda fala através da palavra deixada. Os judeus eram a família de Deus. O convite para todos, lá no versículo 10 dessa leitura que o Bruno fez para a gente, refere-se a nós, aos não-judeus, maus e bons, todos são convidados, não há exclusão. Mateus 21, versículo 32, a palavra de Deus diz assim: porque João Batista, veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Os judeus tinham essa grande oportunidade. E em Mateus capítulo 22, versículo 11, fala assim: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Estavam convidados para um casamento, para uma grande festividade, para uma grande festa. Hoje em dia, quando nós somos convidados para um casamento, a gente fica pensando, mesmo convidado, sem ser padrinho, sem ser alguém assim que tem destaque no casamento, porque na verdade o casamento, o destaque são os noivos, não é? E nós vamos lá e ficamos pensando com que roupa que nós vamos. Porque um casamento, nós não podemos ir com qualquer roupa. Nós temos que ter
uma roupa diferenciada. O casamento é um momento especial, é uma tradição nossa. Nós temos que ter uma roupa diferenciada. Os judeus também tinham essa tradição. Juízes capítulo 14, versículo 12, fala assim: disse-lhes, pois, Sansão, dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes nupciais. Isso lá no Velho Testamento. E as pessoas, quando eram convidadas para irem a um casamento, eles tinham vestes nupciais. Eles não chegavam lá de qualquer jeito. Mas o rei, quando ele convidou as outras pessoas que não eram judeus, muitas pessoas chegaram lá, maus e bons, sem exclusão. Mas a veste nupcial, um deles estava sem a veste e ele falou: por que você está sem a veste nupcial? A igreja de Cristo está se preparando para se encontrar com Jesus. Ele virá buscar-nos, assim como o noivo leva a noiva para casa. Quando eu casei com a Silvana, 32 anos atrás, não é isso, amor? 32 anos atrás, já tem um tempinho já. O Andrade, quando ele terminou o casamento lá no altar, ele saiu de trás lá daquele altar e ele nos conduziu na frente lá da igreja de Carlos Prates, eu e a Silvana, e o Andrade falou a seguinte frase: quero apresentar a toda a sociedade o mais novo casal, João Carlos Vaz. E passamos a fazer parte da sociedade como casados. E aí, eu peguei a minha esposa e já não trouxe ela mais aqui para Luiz Dias 120, aqui no Glória, que era a casa da mãe dela. Nós fomos para a nossa casa. O noivo levou a noiva para casa. Jesus, ele vai fazer isso. Nós, a igreja do Senhor Jesus, somos a noiva. E ele virá buscar essa noiva. Este mundo não nos pertence, irmãos. Iremos para um outro lugar espiritual. Não seremos restritos por tempo nem espaço. Teremos a eternidade junto com Deus. Essa eternidade é legal. A outra eternidade eu já não sei. Acho que não é muito legal, não. Mas nós não pertencemos a este mundo. Pedro fala que nós somos peregrinos e forasteiros numa terra distante. Isso aqui não é nosso. Isso aqui não pertence a nós. Pertence a Israel celestial, a Jerusalém celestial que está lá nos céus, que Jesus foi preparar lugar para nós. E o seu lugarzinho está lá preparado se você continuar fiel. Se você continuar ouvindo a palavra e colocando em prática a palavra de Deus. Devemos vestir a roupa da justiça de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 24, fala assim, Paulo aos irmãos lá em Éfeso: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 6, 14, também Paulo fala: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Colossenses capítulo 3, versículo 10 e versículo 12, Paulo fala assim aos colossenses: e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de tenros afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. A nossa roupa, o nosso eu, nós temos que sufocá-lo. Nós não podemos continuar vestindo essa roupagem. Nós temos que vestir a roupa da justiça de Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 ao versículo 11. Preste bastante atenção nessa passagem. Paulo falando aos irmãos em Corinto: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros,
Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Impuros são aqueles que fazem menos caso da palavra de Deus. Nós não podemos associar pessoas que parecem ser cristãos, mas não são, e são impuros. Nós não podemos associar a essas pessoas. A palavra de Deus diz que nem comais com essas pessoas, pessoas que fazem menos caso da palavra de Deus. Essa palavra aqui é de Deus, irmãos. Não é a palavra de homens, é de Deus. E se você fizer menos caso da palavra de Deus, você vai se tornar um impuro. Por favor, irmãos, não nos tornemos impuros. Não fazemos menos caso da palavra de Deus. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, ouçamos, entendamos e coloquemos em prática. Efésios capítulo 5, versículo 27. Paulo fala assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que nós devemos ser, irmãos. A igreja do Senhor Jesus tem que ser essa igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeitos. Precisamos colocar por cima de nossa roupa velha a roupa de Cristo. Romanos capítulo 13, versículo 14, Paulo fala assim aos irmãos lá em Roma: mas revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nós temos que acabar com a roupa do nosso eu. E nós temos que revestir, colocar por cima de nossa roupa do eu, a roupa do Senhor Jesus. E nós não podemos nos dispor para as vontades da carne e os seus desejos. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e versículo 11, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: alegremo-nos, exultemo-nos e demo-nos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. É isso que nós temos que ser, irmãos. Nós temos que cumprir atos de justiça. Romanos capítulo 10, versículo 1 até o versículo 3, Paulo fala assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Algumas pessoas não tiveram entendimento da justiça de Deus. E eles procuraram estabelecer a sua própria justiça. Queria terminar com essas palavras. Nós temos que lembrar que nós precisamos nos revestir da justiça de Deus. Nós, a igreja, a noiva de Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro Jesus, devemos estar dignamente vestidos. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar nessa manhã. Os meninos estão me dizendo aqui que a gente pode encerrar por hoje,
Mas eu quero que todos possam ficar de pé, novamente, e nós vamos encerrar com uma palavra de oração.